YouTube! Bem, nos últimos 5 dias antes de eu começar a escrever esse roteiro, eu comecei a jogar um jogo de luta, que eu já tinha visto vídeos dele no passado, mais ou menos uns 2 anos atrás, mas eu nunca tive muito a chance de jogar ele. Até que a PlayStation fez uma promoção de Páscoa e esse jogo meio que brotou lá, e é óbvio que eu peguei ele, mas todas as DLCs, que inclusive são muito baratas, mesmo sem a promoção de Páscoa. E caso você não saiba, esse jogo se chama, Rumble Fish 2. na minha opinião, um jogo do caralho. The Rumble The Fish. Rumble Fish. Lançado em 2005 pro Atomic Wave, um fliperama que absolutamente ninguém conhece. Enfim, o jogo foi lançado em março de 2005, apenas um ano após o jogo anterior, que foi criado pela recém-formada Jinx, antes deles estarem em toda a santa franquia de jogos de anime hoje em dia. Mais especificamente por ex-membros da, falindo na época, SNK e também alguns membros da Capcom. No começo faziam jogos de franquias para empresas maiores, tipo Sonic Advance, Dragon Ball Budokai, One Piece Grand Battle. Pera, eles sempre fizeram jogos de anime? Caralho. Enfim, a Sammy, criadora da Atomic Wave e uma das principais fornecedoras da Jinx, forçaram eles a fazerem um jogo novo pro sistema deles. Um beat'em up, um jogo de futebol e, é claro, The Rumble Fish, no caso o primeiro. E desses três, só o Rumble Fish teve um sucesso relativo, porque é óbvio, a SNK era conhecida por fazer jogos de luta para fliperamas, então todo mundo na Jinx era meio que craque nisso. E também eles queriam testar algo novo, porque vem comigo. Em 2004, jogos de luta 2D, não só os de fliperama, estavam praticamente mortos. Mas eles queriam fazer um jogo em 2D, então eles criaram um sistema completamente do zero pro jogo deles. Pera, isso não é exatamente o que aconteceu com Mass Effect Andromeda? Voltando pro assunto. Se você está assistindo a gameplay do fundo, talvez esteja estranhando um pouco as animações, mas isso tem um motivo. Eles não são sprites funcionais, e sim um modelo 3D estilizado, entre muitas aspas de estilizado, para parecer 2D. Chupa Guilty Gear, Rumble Fish fez primeiro! Mas apesar de que esses modelos na verdade são uma mistura dos dois e não apenas 3D. Mas ainda assim dê os créditos onde eles são merecidos. Além disso, você pode destruir as roupas do seu oponente, e eles podem destruir a sua. E se você destrói elas na primeira luta do modo arcade, elas ficam até o final do modo. Tipo, ó a inovação aí. Bem, eu não joguei muito o primeiro jogo, então não vou falar da gameplay, apesar de me terem dito que é exatamente a mesma coisa do segundo, só que pior. Obviamente, porque eles tiveram que criar essa porra do zero. Mas se você quer alguma comparação, caso nunca tenha jogado algum desses jogos, é semelhante a Darkstalkers no nível básico, no sentido de que tem 5 botões e combos básicos de 3 ataques, apesar de que tem muita customização para combo. Por exemplo, tem investidas avançadas, Zawarudo, barra ofensiva e defensiva, que quando carregadas na metade ou cheias você pode trocar para uma habilidade ofensiva ou defensiva, depende do que você quer na hora. O parry, mais ou menos, e só quebrar o combo mesmo com o parry. Enfim, deixa de falar do primeiro jogo e bora logo pro que eu joguei de verdade. Bem, pelo que eu ouvi, esse jogo faz tudo melhor que o primeiro, e pelo que eu joguei é da hora pra caralho. Além do elenco ter aumentado, de 10 personagens pra 16. E se você jogou o port de PS2 do primeiro jogo, então de 12 pra 16. Esse jogo fez algumas mudanças, como você ter 3 barras ofensivas e defensivas ao invés de uma, o que reduz o gasto da grande maioria das habilidades ofensivas para uma barra. Mas para as defensivas, infelizmente, são 2, então você gasta 2/3 da sua barra para quebrar combo. Enfim, a janela do parry aumentou e você não para mais o tempo com o Jolt Break, você só lança o cara para cima e desacelera o tempo. Com a maior parte das mudanças desse jogo sendo mais um balanceamento das mecânicas e melhora de detalhes. De novo, o que é realmente impactante, tem a expansão de domínio que os personagens têm por algum motivo, que tipo, só faz seu personagem ser 2 vezes mais apelão, mais umas maneiras de estender combo e etc. E, bem, palavras não podem muito descrever o quanto esse jogo é gostoso de jogar, então espera uma promoção e compra online.
Porque se você for comprar em mídia física, você vai perceber que esse jogo é muito mais caro do que ele deveria ser. Bem, a única coisa negativa que eu tenho pra falar é que 2 personagens que são desbloqueáveis no fliperama, mais o último chefe, são DLC nessa nova versão. E ela não é tão comemorativa quanto as propagandas te fazem pensar. Mas vamos lá, temos o quê? Modo sobrevivência, no qual os oponentes na tabuada do 3 são chefes muito apelões. Online ranqueado, galeria de personagens, que você só desbloqueia zerando o modo história com eles, diga-se de passagem. Time Attack, virou Mario Kart agora? Modo treino, meio que só isso. Tipo, é meio decepcionante pra uma comemoração assim, mas o jogo ainda é fantástico, eu tô reclamando de barriga cheia. Mas enfim, o port pode não ser o que os fãs esperavam, mas honestamente para um jogo que ficou preso nos fliperamas por quase 20 anos, eles estavam esperando muito. Então, se um dia você quiser jogar esse jogo, eu honestamente recomendo, ele é bem divertido. Bem, esse jogo claramente tem uma história bem detalhada, ela só não tá nesse jogo e malemar em materiais externos. Como, por exemplo, o manual do port de PS2 do primeiro jogo. Manual esse que só existe na versão japonesa. E o mangá, que por algum motivo o nome dele tá errado. E eu não acho nada sobre esse mangá em lugar nenhum. E pera, Kamen Rider? Enfim, não esse mangá aqui que eu tô mostrando na tela não tem nada a ver com o jogo. Enfim, se acharem alguma coisa sobre esse mangá, seja um scan ou alguma informação válida sobre ele, porque nem os desenvolvedores do jogo falam sobre essa porra em entrevistas, podem me mandar aqui nos comentários, eu vou tentar destacar eles. Enfim, a história do jogo, ao que nos é contado, é que tem essa ilha que foi atingida por um terremoto fudido, e então uma empresa chamada Probe Nexus entrou nessa ilha e fez uma reforma total. Literalmente transformou numa Faria Lima. E todas as pessoas que perderam tudo com o terremoto não saíram sem nada. Elas perderam as casas, mas elas têm uma maneira de serem compensadas. Que é o quê? Trabalhando, tipo, dando emprego, dando casa barata, ajudar os mais necessitados. Ah, claro que não, pô, que vocês estão falando com o milionário. O que eles fizeram? Um torneio de luta chamado Fight for Survival, valendo uma grana preta mais um sonho que você pode realizar. Tipo, você pede a coisa, eles fazem por você. E tem qualquer arena desse torneio, a cidade inteira, porque é óbvio que essa é a forma mais inteligente de resolver essa situação. Com o primeiro jogo acompanhando os eventos do primeiro torneio, do quinto torneio, e o segundo jogo acompanhando os eventos do sexto torneio. E o que sabemos dos personagens é isso. Zen, quando mais novo, fazia parte de um torneio /gangue, o jogo não deixou muito explícito, chamada Valor. E ele acabou virando o amigo do campeão Greed, que de repente destruiu o lugar onde a Valor ficava e matou a grande maioria dos membros. E daí, desde então, Zen busca encontrar o Greed para derrotar ele, ganhando o apelido de Diablo no processo. E sim, é exatamente a história de Baki, só que com o pai, sem a parte do pai e filho. E bem, ao saber que o Greed tá na FFS, ele entra no torneio no primeiro jogo e, tipo, depois que ele derrota o Greed, ele tem meio que uma crise existencial, se perguntando o que é ser forte de verdade. Ele entra no segundo torneio porque o Hazama convida ele com a promessa de enfrentar o Greed de novo. E, tipo, o Zen pensa que enfrentando o Greed de novo ele vai poder responder às dúvidas internas dele. No primeiro jogo ele é o clássico protagonista esquentadinho e emo, obviamente você não deu pra perceber pelo passado dele, que é a mesma coisa do Sasuke. E bem, no segundo jogo dizem que ele tá mais calmo por causa de um diálogo que ele tem com a Hikari e de um outro que ele tem com o Boyd. Lud, um jovem que faz parte da nova Valor, porque sim, eles fizeram uma nova. Seu estilo de luta energético e ambidestro fazia dele um dos melhores lutadores da mesma, com ele querendo enfrentar os melhores lutadores do mundo. Após saber que o Zen e o Greed e o Orville estariam na FFS, ele decide enfrentar tanto os membros da antiga Valor quanto o campeão mundial.
e ele acaba entrando no torneio mais por empolgação do que por qualquer coisa. Na franquia, ele é meio que o segundo protagonista, e diferente do Zen, que é cabeça quente, o Lud não podia ser mais relaxado. Tipo, o cara é o protagonista médio adolescente de shounen que não se preocupa com nada e com ninguém. Viren. Ele acabou entrando no torneio do primeiro jogo para poder abrir a própria gangue. E mesmo perdendo o torneio, ele foi capaz de abrir. Mas um ataque surpresa acabou por matar todos os membros da gangue, com apenas Viren sobrevivendo. Ele descobre que a Probe Nexus teve um dedo enfiado na morte dos membros da gangue dele, com ele entrando no sexto torneio, não só com ressentimento, mas com a lógica de um olho por um olho, dente por dente. Orville. Um famoso lutador que sumiu dos holofotes para participar do torneio do primeiro jogo, querendo enfrentar Grid, que foi o único oponente que realmente deu um desafio para ele. Após o torneio, ele volta para as lutas e para a vida de celebridade, mas ele acaba recebendo novamente o convite para participar do FFS. No final dele do segundo jogo, mostra ele passeando com a família em um parque, falando que o verdadeiro FFS são as lutas que fazemos pelo caminho. Garnet. Uma ladra atlética que trabalha em colaboração com um hacker chamado Abel. Após o último torneio, ela recebe uma carta dizendo que Abel foi preso, e que se ela quisesse tirá-lo da cadeia, ela teria que vencer o torneio. Tendo confiança em suas habilidades, visto o fato de que ela não foi morta imediatamente no último torneio, ela decide entrar no sexto FFS. Aran. Um órfão que, de acordo com 90% do elenco do jogo, dá em cima de todas as mulheres que ele vê. E eles estão certos? Absolutamente sim. Enfim, ele participa do quinto torneio para poder comprar de volta o orfanato no qual ele cresceu. E enquanto dava em cima de uma garota em um restaurante, ele recebe o convite para participar do sexto torneio pela mulher, que era uma agente da Probe Nexus. No final dele, ele revela que na verdade o motivo dele ter entrado é porque eles disseram que tinham a posição, tipo a localização da freira responsável no orfanato que havia criado ele. Daí ele queria poder retribuir ela de alguma forma após vencer o torneio do segundo jogo. Hikari. Uma alma gentil. Ela e a sua irmã Kaya são chefes da família Mutsuki. Ambas entraram no torneio do primeiro jogo, no caso, querendo enfrentar o Grid, que foi o responsável pela morte do pai delas. Kaya subitamente desaparece após visitar o túmulo do pai delas após o primeiro jogo, e preocupada, a Hikari procura pela irmã, com ela se encontrando com Hazama, que convida ela para o sexto FFS com a promessa de encontrar a sua irmã no torneio. Kaya. Fria, agressiva e também a líder da família Mutsuki, ela entra no quinto FFS para poder enfrentar o Grid após a derrota dele no primeiro jogo, ela meio que fica sem propósito, porque ela dedicou a vida inteira para derrotar ele. Enquanto visitava o túmulo do pai, Kaya se depara com Hazama, que a convida para o sexto torneio. No convite, é dito que o pai dela foi o vencedor do primeiro FFS. E querendo respostas, a Kaya decide decide entrar no torneio. Boyd. Aparentemente um idoso comum e gentil, ele geralmente fica em casa cuidando do jardim. Secretamente, ele é um assassino, que de vez em quando recebe uns trabalhos, com ele participando do torneio-jogo puramente para eliminar alguns membros da Probe Nexus. No segundo jogo, ele recebe 2 trabalhos, um para matar a dona da Probe Nexus, a Beatrice, e a outra para matar seu assistente, Hazama. E ele acha muito curioso que ambos os trabalhos foram pedidos um pro outro. Então sim, o assistente pediu a morte da chefe e a chefe pediu a morte do assistente para ele. Então ele entra no sexto torneio para matar 2 coelhos com uma cajadada só. Grid. O campeão do quarto FFS e o último chefe do primeiro jogo. Ele era um membro da antiga Valor que após um tempo começou um massacre matando vários oponentes que ousavam desafiar ele. E então ele desaparece do mapa. Com isso fazendo alguns membros do elenco participarem do FFS justamente para encontrar esse filho da puta. Grid busca nada mais do que um desafio digno. Então sim, ele é o Kenpachi, só que sem a parte dele ser maluco da cabeça. Tipo, ele é bem mais calmo. Typhoon. Como parte de seu treino, seu avô o mandou para o torneio do primeiro jogo para enfrentar Grid, o único homem que o havia derrotado em vida. E junto disso, preencheram enorme pergaminhos com 108 ideogramas do homem. Sim,
O avô desse moleque de menos de 14 anos mandou uma criança de 1,40 de altura e 36 quilos num torneio ilegal cheio de criminosos. Avô do ano. Enfim, obviamente, Typhoon falhou em preencher o pergaminho. Então, querendo se provar para o seu avô, ele decide participar novamente da FFS para preencher o pergaminho. Mito. A família dela possuía 2 espadas sagradas, uma de madeira e uma de aço. Numa viagem de trabalho do pai da família, a Tenbatsu, que é a espada de aço, é roubada por um agente da Probe Nexus. O pai dela procura desesperadamente em todo tipo de canto ilegal, mas quando finalmente acha o paradeiro da espada, ele acaba colapsando por causa de uma doença, mais a exaustão. Então, querendo aliviar a dor de seu pai, Mito se equipa com a Danzai, que é a espada de madeira, e parte da Espanha em direção a Nexus Prime para participar do FFS. Pelo menos dessa vez não foi por ordem de um adulto. Uma criança de 1,50 de altura e 40 quilos foi para um torneio mortal por vontade própria. Cheryl. Uma assassina alemã é contratada para roubar informações confidenciais da Probe Nexus. Ela decide participar do torneio por facilitar o trabalho dela, fora que ela já tinha recebido convite mesmo. Junto disso, é pedido que ela mate alguém de dentro da Probe Nexus. O jogo não fala quem é, mas o meu palpite é o Hazama. Ela já tinha um histórico com essa pessoa e ficou mais do que feliz em aceitar o pedido. Bazo. O mais comum australiano, acho que tipo, ele tá bem dentre os padrões do país. Bazu ficou famoso após participar de muitos torneios ilegais e matar a grande maioria dos oponentes dele de forma extremamente veloz. Sendo convidados por um sheik árabe para participarem do 6º FFS, apesar de ser o lutador, Bazu não é o participante legal do torneio. E sim, esse mano milionário aí, porque tipo, ele só não luta, então ele botou o gorila dele para lutar no lugar dele. E por isso ele mantém Bazu enjaulado e só solta quando chega a hora da luta. Bazu é um cara brutal, gostando de deixar seus oponentes em um estado que é quase impossível de se recuperar. Além dele ser bem resistente contra a dor e a fome, o que diz muito sobre o estado em que ele é mantido por esse mano aí. Inclusive, eu gosto muito do fato de que essa máquina de 2,50 de altura e quase 200 quilos é uma possibilidade para as 2 crianças lutarem. Hazama, o assistente do chefe da FFS durante o primeiro jogo e o assistente da atual chefe do segundo jogo. Ele é aquele por trás das cortinas, quem comanda a Probe Nexus de verdade. Ele tá sempre estudando seus oponentes, fazendo pesquisas. Ele provavelmente seria o vilão final da franquia, mas como The Rumblefish 3 provavelmente nunca vai existir, nunca vamos saber o que ele vai fazer. Porque a Jimps insistiu em fazer ele ser famoso, porque ele apareceu primeiro no Rumblefish 2. Mas ele foi incluído no port de PS2 do primeiro jogo, junto da Cheryl, sendo um chefe secreto. E sempre estando envolvido de alguma forma ou de outra na história. Então sim, eles tinham muito potencial pra esse cara, eles queriam fazer ele ser foda. Beatrice, a atual dona da Probe Nexus e neta do dono anterior, que é o cara do primeiro jogo. Não se sabe muito sobre ela, só que seu personagem só aparece depois que você vence o torneio e oferece a chance de você ser o campeão fixo. Ou seja, o vencedor dos novos FFS enfrentam você. Igual o Grid era no último jogo. Todos os personagens recusam e aí você tem a luta mais infernal da sua vida. Porque os desenvolvedores desse jogo acharam uma ótima ideia fazer o último chefe do jogo ser uma Zoner, que começa a luta com todas as barras de especial cheias. Então, se ela quiser, ela solta 3 especiais ofensivos e defensivos seguidos, ou um super especial. E lembrando, a sua vida só dura 2 combos dela, independente do personagem. Tipo, dá pra dizer que é o personagem que eu mais odeio desse jogo? Dito isso, Smash, próximo. Enfim, esse é um jogo bem bom e, na minha opinião, com muito potencial. Pena que ele não fez o sucesso que a Jimps esperava para reviver os jogos de luta 2D e fliperamas. Porque isso só foi rolar com Street Fighter 4. Que, inclusive, adivinha quem estava envolvida na produção desse jogo? A Jimps. Então Rumblefish não foi o jogo responsável por reviver os jogos de luta, mas ele certamente tem seu lugar na história. Quem sabe algum dia eles decidem reviver essa franquia com um jogo novo. Até esse milagre maior do que a reencarnação de Jesus acontecer, eu sou o Matheus do canal Autozuka. Curta, compartilhe e se inscreva para dar uma força pro canal e falou, até o próximo vídeo.